O milionário solteiro se surpreende quando mendiga negra assume a babá e tudo muda. No meio de um dia cinzento e chuvoso, o apartamento de Marcelo Andrade, no coração da zona nobre da cidade, parecia mais uma fortaleza impenetrável. Tudo no lugar, tudo no seu devido horário. Marcelo, um homem meticuloso, de rotina rígida e patrão de um império construído do zero, olhava pela janela sem entender direito o que estava acontecendo naquele maldito começo de manhã. O cheiro de café forte, o som da chuva batendo no vidro. Até o relógio parecia girar diferente quando a babá que cuidava do filho dele, o pequeno Lucas, deixou o emprego sem aviso, de forma inesperada, praticamente um soco no estômago. E foi bem ali, no meio do caos, que a porta tocou. Uma mulher que não faria parte da vida de ninguém daquele prédio reluzente. Rosa, negra, com roupas gastas, rosto marcado pela vida dura da rua, mas com um olhar que fazia a gente parar. Calmo, penetrante, escondendo um mar de história. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas então, naquela tarde, tudo parecia tingido por uma calma pesada. Marcelo sentava no sofá da sala, o corpo tenso, enquanto Rosa embalava Lucas no colo. O menino sorriu, cansado, e aquilo deveria ser um alívio para os dois. No entanto, o ar no apartamento tinha uma carga invisível, como se algo estivesse prestes a explodir, e não demorou a acontecer. Quando a campainha tocou, Marcelo quase não quis atender. A visita não fazia sentido. Ninguém avisara nada, e o horário era estranho. Rosa parou. O corpo esticou. Os olhos apertaram num sinal claro de alerta. Marcelo sentiu o peito apertar. O coração virou um nó dói-dói que subia até a garganta. Abriu a porta, sem sorriso, com a testa franzida, e se deparou com uma figura que fez o chão sumir debaixo dos pés. A babá do filho dele escondia uma vida dupla. Uma história suja envolvendo um crime sério, algo que fazia o próprio Lucas correr perigo. E mais, aquele homem ali, parando à tarde, era nada menos que um chefe de uma das gangues mais temidas da cidade. O passado de Rosa não era apenas duro, era uma teia de mentiras, medo e violência que poderia engolir todos ali dentro, naquele apartamento que Marcelo chamava de lar. O choque congelou a sala. Marcelo sentiu as mãos suar, os lábios secos, a cabeça girar num turbilhão que não parava. Rosa ergueu os olhos, fervendo de dor e desespero. Eu não vim aqui para fugir, disse num sussurro rouco. Eu vim proteger ele e a gente. Antes que Marcelo pudesse responder, um estrondo metálico sacudiu a porta da rua.
O homem que estava ali deu um passo para frente, olhar mortal, e Marcelo ouviu um clique ameaçador. Uma arma fria apontada diretamente para ele. Agora mesmo você vai decidir. Ou entrega a Rosa e o menino pra gente, ou essa casa inteira dança, ordenou. Daquelas vozes que cortam o ar como faca. Lucas começou a chorar. Rosa pulou, tentando se colocar na frente do menino. O corpo tenso como um arco de violino, prestes a partir. Marcelo jamais imaginou que, justamente no lugar onde se sentia mais seguro, aquele inferno pudesse explodir. O apartamento, com seus móveis imponentes e paredes brilhantes, virou um ringue. Marcelo, Rosa, o homem sinistro, uma batalha silenciosa e mortal começava ali, diante dos olhos do menino que só queria brincar. No entanto, no meio de toda essa confusão, a voz de Lucas vacilou. Mamãe, por que você está com medo? E naquele instante tudo mudou, porque por trás do olhar firme de Rosa, por trás daquela força que parecia inquebrável, ciscou. Marcelo não sabia, mas sentiu que dali para frente nada jamais seria igual. E você? Será que está preparado para o que vem a seguir? O telefone ainda vibrava na mão de Marcelo, ecoando aquele silêncio tenso que parecia sugar até o ar da sala. O homem com o olhar duro à sua frente não tirava os olhos do envelope rasgado, sujo, onde pedaços cruciais da vida de Rosa despontavam como espinhos. Lucas chorava baixinho nos braços dela, a menina frágil, pequena, na mira de tudo errado. Marcelo sentiu o corpo pesar, preso entre o medo e a necessidade urgente de agir. Foi quando tudo virou de cabeça para baixo, num movimento tão rápido que parecia uma pancada da vida crua. Um estalo alto e seco cortou o ar. O homem sinistro virou o rosto. Os olhos se arregalaram. Um ruído metálico dentro do bolso dele. Um lampejo de aço que brilhou por fração de segundo. Marcelo mal teve tempo de entender. Um disparo curto. Um som brutal que fez vibrar as janelas do apartamento. Rosa puxou Lucas com um impulso feroz. Atirou-se contra o homem. Ele retrocedeu surpreso, mas olhos por todos os lados. Marcelo viu o sangue jorrar rápido demais, quente demais, espalhando um cheiro de ferro e medo pelo ar. Na confusão, Marcelo caiu para trás. Tontura, suor escorrendo. O homem caiu no chão, imóvel. O coração de Lucas disparou em choro desesperado. A sina pendurada naquele momento que parecia coberto de gelo. Mas aí, a bomba que virou tudo no avesso. A pessoa que entrou correndo, agitada, não foi nenhum polícia nem ajuda que Marcelo esperava. Foi Lina, a ex-mulher de Marcelo. Ela entrou no apartamento com os olhos arregalados, o rosto pálido, mas com uma frieza cortante que congelava a sala inteira. Sem olhar para o homem caído nem para Rosa, apontou direto para o Marcelo. Para tudo! Isso vai explodir seu mundo do jeito mais sujo possível. Vocês dois, Marcelo e Rosa, estão numa armadilha gigante e não tem volta. Marcelo ficou em pé, cambaleando, tentando encaixar as peças sem sucesso. Aquele era o momento que não podia estar acontecendo. Lina, o que você está fazendo aqui? Como você entrou? Suas palavras saíram trêmulas, o peito apertado, a raiva misturada com medo queimando na garganta. Ela não respondeu. Deu um passo à frente. Tirou da bolsa um celular e ligou a câmera, apontando direto para Rosa. Aquele homem aí no chão não é só chefe de gangue. Ele é o verdadeiro dono da sua vida, Marcelo. E Rosa? Rosa trabalhou para ele o tempo todo. Não para proteger ninguém, para trair todo mundo. Marcelo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Rosa, em choque, soltou Lucas devagar, encarando Lina
como se tivesse visto um fantasma maior que a própria vida. Um silêncio mortal caiu, cortado apenas pelo choro do menino. Mas a reviravolta não parou ali. No mesmo instante, o telefone de Marcelo tocou de novo. Ele atendeu, mão tremendo. Do outro lado, uma voz fria, conhecida e cruel. Marcelo, você está prestes a perder tudo, sem nem entender. Mas saiba, a Rosa é só a primeira peça. Eu sou mais perigoso do que tudo que imagina. Você deveria ter desconfiado há muito tempo. Ele desligou. A mensagem clara. Era o homem caído ali no chão, ainda vivo, alertando para algo muito, muito pior. Marcelo encarou Rosa, Lina, o homem, como se cada um fosse uma bomba pronta para explodir sua vida em pedaços. E Lucas, inocente no meio daquela tempestade, levantou a cabeça e perguntou com a voz trêmula: Papai, quem é essa pessoa? Marcelo não conseguiu responder. Nada mais faria sentido dali para frente. E a pergunta que queimava: quem afinal era a verdadeira Rosa? E que papel Lina realmente tinha naquela história? O relógio continuou tac-tac, implacável. E o que viria depois? Ninguém estava preparado para descobrir. Marcelo engoliu seco, encarando o choro trêmulo do Lucas. A pergunta do menino queimava no ar pesado da sala. Um silêncio sufocante que fazia até o relógio parecer atrasar. Quem é essa pessoa? O garoto repetiu, com os olhinhos marejados e a voz vacilante. Antes que Marcelo pudesse abrir a boca, um som surdo, abafado, ecoou do corredor. Todos se congelaram. A campainha tocou de novo, mas de um jeito diferente. Não era só uma chamada, era um aviso urgente, uma batida forte, desesperada. Lina estremeceu, jogou um olhar de pânico para o homem no chão e depois para Marcelo. Não pode ser, murmurou, tremendo. Marcelo sacudiu a cabeça, tremia. Não, isso não pode ser verdade. Helena jogou o celular na mesa com força. A tela acendeu mostrando um vídeo. Um vídeo antigo, gasto, onde uma mulher desconhecida dava à luz em um hospital esquecido. No berço, 2 crianças. Uma delas, um bebê rapidamente reconhecível. Lucas. Vocês foram enganados. Foram criados para acreditar numa história para proteger alguém. Mas a verdade sempre encontra um jeito de fugir. Rosa, com as mãos trêmulas, cochichou. Eu tentei proteger ele. Protegi o Marcelo. Eu não podia contar. Marcelo sentiu tudo desabar. O pedaço do coração que ainda acreditava no começo ali rapidamente se despedaçou. Lina, silenciosa, observava como quem desejava que tudo aquilo explodisse logo, para acabar de vez. O homem no chão, que até agora parecia morto, piscou. Um suspiro estranho saiu da boca dele. Olhou para Helena e disse, com uma voz rouca e sussurrante: Vocês não sabem nem metade do que está por vir. Então, como se fosse um comando, a luz da rua caiu. O apartamento ficou mergulhado na escuridão. Só restou o som do choro do Lucas, ecoando como um grito de socorro no vácuo do silêncio. Marcelo segurou a cabeça com as mãos, sentiu o mundo girar sob seus pés. Tudo o que ele conhecia nesta vida, seu filho, a mulher que confiava, até sua própria história, desapareceu num piscar. E no escuro, uma pergunta cortou a garganta dele como uma lâmina. Se Rosa era irmã de Helena e Lucas não era só seu filho, então quem, afinal, ele era? E que mentira terrível tinha sido construída para esconder isso tudo? A cidade lá fora parecia inverter o ritmo, como cedendo à tempestade que agora rugia ali dentro. Era Lucas. O menino, com os olhos arregalados de medo, veio correndo para Marcelo. Mas seu corpo parecia diferente, estranho de um jeito que ninguém conseguia entender.
A pele que tanto amava se tornava opaca, quase cinza. Ele parou no meio da sala, olhando fixo para Rosa, depois para Helena, depois para Lina. E em silêncio, um fio de saliva escorria pelo canto da boca. Marcelo sentiu o ar fugindo de dentro dele. Lucas caiu no chão com um baque seco, os pequenos braços rígidos, quase como uma marionete sem controle. Lucas! Rosa gritou, correndo até ele. As lágrimas dele começaram a escorrer, mas não para de chorar. Ele não chorava, só estava ali, imóvel, como um fantasma. Helena correu, ajoelhou ao lado do menino, seus dedos frenéticos na testa dele, procurando um pulso que não o empolgava. A tensão crescia, quase palpável, até que o silêncio foi esmagado por um som eletrizante do celular de Marcelo, ainda ativado, mostrando um vídeo. Eles ficaram presos ao que viram. Um rosto familiar, o rosto de Marcelo, num vídeo antigo, mas pesado demais para ser esquecido. Nele, ele aparecia, muito mais jovem, olhando para uma mulher que não era Rosa, mas uma desconhecida, carregando um bebê. Um bebê que não era Lucas. A voz que vinha do vídeo cortava o coração. Você não é o que eles dizem. Esta criança, este menino que você chama de filho, nunca foi seu filho verdadeiro. A tela caiu na escuridão e a sala agora virou um campo minado. Lina engoliu em seco, os olhos arregalados e a voz quebrada. Marcelo, você não percebeu, mas você nunca foi o pai de Lucas. Essa criança foi trocada na maternidade. Rosa sabia. E mais, aquele menino, ele foi colocado ali para te destruir. A cabeça de Marcelo latejava. O mundo girava rápido demais para ele acompanhar. Rosa, tremendo, olhou para Helena, depois para Lina, como se estivesse tentando encontrar alguma verdade perdida no meio daquele labirinto. Eu tentei proteger ele. Foi por isso que nunca contei, sussurrou Rosa, uma mistura de culpa e desespero a fazendo murchar. Mas a verdade real, continuou Lina, é que o seu verdadeiro filho ninguém sabe onde está. E essa criança, Lucas, não é o que você pensa. Marcelo sentiu um nó na garganta. As mãos dele pressionavam o sofá. A segurança que ele imaginava era só fumaça. Um castelo de cartas prestes a cair. Helena então repetiu, com voz pesada, quase uma sentença. Você foi manipulado desde o nascimento do Lucas. Essa história toda que você viveu foi um teatro. E não só isso. Rosa não é sua irmã. Ela nunca foi. Ela foi colocada ali para vigiar você. O choque paralisou a todos. Foi quando, num instante que nenhum deles esperava, o homem no chão, aquele do chefe da gangue, abriu os olhos devagar. A voz rouca escapou como um suspiro. Vocês acham que conhecem o jogo. Ponto. Era um enigma macabro prestes a ser revelado. O relógio, nesse momento, não tinha mais tempo. Só resta uma coisa. Agora, a pergunta que queima é: quem afinal é Marcelo Andrade? E será que ele vai querer descobrir? A noite engoliu aquele grito mudo. E a história só começava. O silêncio caiu pesado, quase sufocado. A sala congelou naquele instante em que o grupo de homens avançava. A voz gelada sussurrava no ouvido de Marcelo. E o choque se espalhava como umas brasas prestes a incendiar tudo. Ele sentiu as costas baterem na parede, o peso frio do coldre, o cheiro forte do suor misturado com medo. O corpo tremia, a cabeça girava, e no meio do caos, a única coisa firme era o choro mudo de Lucas. Pequeno, trêmulo, em um mundo que acabava de ruir. Foi aí que tudo mudou. A porta do apartamento se abriu mais uma vez. Marcelo virou a cabeça, já esperando mais perigo, mais gente. Mas o que viu fez a respiração falhar. Uma figura envolta em luz branca entrou,
parada como uma tempestade silenciosa. Era o pai de Marcelo, silêncio mortal. Ele nunca teria esperado rever aquele homem, morto nos jornais, enterrado no passado. Um tiro no peito, disseram. O homem ignorou tudo. Avançou no grupo, que recuou assustado. Vou buscar meu neto. Ninguém vai acabar com ele, nem com a minha família. E então aconteceu. A reviravolta que ninguém podia prever. Rosa se levantou, o rosto duro, decidido, com um olhar que partia ao meio até o mais forte. Ele não é só seu neto, falou com uma voz firme, cortante, fria como um punhal. Eu não vim aqui só para proteger uma criança. Vim para revelar a verdade que vocês dois tentam esconder há anos. Lina estreitou os olhos. Helena engoliu em seco. Marcelo sentiu o peito apertar, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado em pedaços. Vocês mentiram para mim, Rosa continuou, avançando devagar, sem medo. Eu faço parte da família de vocês de uma forma que vocês não querem admitir. Eu não sou babá, nem cúmplice. Sou sangue e tenho a chave para tudo que vocês escondem. Marcelo tremeu. Alta, com cabelos longos e escuros, pele clara e olhos frios que congelavam tudo ao redor. Ela falava com uma voz doce, venenosa. Marcelo, finalmente nos encontramos. Achei que você nunca acreditaria na verdade. Rosa não é sua irmã. Lina nunca foi sua esposa. E Lucas nunca deveria estar aqui. A imagem tremeu e, de repente, o vídeo mostrou um rosto familiar. Era Marcelo, mas mais jovem, uns 10 anos atrás, sorrindo leve com uma mulher que ele não reconhecia. A câmera focou nela, um brilho sombrio no olhar, uma sombra que poucos conhecem. Ela é sua mãe verdadeira, continuou a voz. O que você chama de família é só a mentira que eles criaram para te manter longe da sua história. Marcelo engoliu em seco, o estômago revirou, a sala parecia girar, o peito apertava como se um punho invisível espremesse seu coração. O choro de Lucas parou, todos olharam atônitos para ele. De repente, a porta do quarto se abriu com um estalo seco. Uma figura entrou. Não era Helena, nem Lina, nem Rosa. Era alguém que Marcelo nunca imaginou voltar a ver. Sua mãe verdadeira. Ela estava ali, à sua frente, tão real quanto a dor que cortava o ar.
Você está no meio de uma guerra que nem imaginava existir. Marcelo tentou responder, mas a voz da mãe cortou. E a Rosa, ela não é sua irmã. Ela estava protegendo você. Mas você não pode confiar em ninguém. Naquele instante, a porta se fechou com força. Apagou a luz na sala. Só restou o som de choro baixo de Lucas e um sussurro no escuro, tão frio quanto uma lâmina. Agora que você sabe, eles vão atrás de você. Seu passado e seu futuro estão manchados. E o pior, você pode nem ser quem achava ser. De repente, um estalo alto cortou o silêncio. O som seco de um disparo. Todos pularam. Marcelo sentiu o peito apertar, o coração quase parando. A luz da sala vacilou, piscou e apagou. No breu, um grito cortou a noite. Um grito que atravessava o chão, que cegava a alma. Não, não pode ser. Era Rosa. A voz dela quebrou numa mistura de dor e horror. Um lampejo de claridade da rua entrou pela janela, iluminando o rosto dela, pálido, congelado. Marcelo levou a mão até a boca. Sua visão ficou turva, a cabeça latejava, a garganta seca como nunca. Rosa caiu no chão, um baque surdo contra o piso frio, e aí ele viu, no braço dela, escorrendo em uma mancha vermelha viva, o sangue que ele jamais imaginou ver ali. Não era ela quem caía, era o telefone agora no chão, vibrando loucamente com uma nova mensagem. Marcelo engoliu em seco, rastejou até o aparelho no meio da escuridão e apertou play, o dedo trêmulo. A tela iluminou rostos. Vários, mas não eram conhecidos. Eram homens armados, rostos escondidos por máscaras, camisas negras, olhos brilhando na pequena câmera acoplada no ombro deles, e a voz fria dominou tudo. Vocês acham que entendem tudo, mas não entendem nada. Rosa foi só o começo. Agora, vamos mostrar o que acontece quando se mexe com o jogo errado. O peito de Marcelo apertou. O chão parecia sumir. Sua história falsa, seus segredos de família, tudo isso foi desenhado para te manter pequeno, longe do que realmente importa. No momento em que essa bomba explodiu, o celular tremeu. Uma nova mensagem apareceu, desta vez no número de Marcelo. Era um vídeo ao vivo. A câmera da sala mostrava cada um deles, e nítido apareceu o reflexo no vidro da janela. Um segundo homem, obra-prima do terror, entrando silencioso, um sorriso cruel nos lábios. Era Helena. Era uma foto antiga. Rosa, Helena e a mãe verdadeira, sorrindo juntas, uma família que nunca existiu. Mas havia algo mais, um detalhe que queimava a retina. Na foto, Marcelo não estava ali. Era outra criança, uma menina que ninguém tinha falado ainda. Vocês todos estão presos numa mentira pior do que pensavam. As palavras de Lina foram um soco na boca do estômago de todos. Marcelo engoliu em seco. A sua mãe verdadeira, lá no canto escuro, sussurrou como espectro. Você não é Marcelo Andrade. Você nunca foi. Seu verdadeiro nome foi apagado. Seu passado roubado. Porque você nasceu para ser um perigo. E então, no meio daquele turbilhão de revelações, a porta da frente explodiu de novo. Desta vez, não era um grupo armado, nem uma figura conhecida. Era Lucas. Mas não o menino trêmulo e frágil que conheceram. Lucas entrou com olhos negros,
brilhantes como carvão, um sorriso torto e sinistro. Olá, papai, ele sussurrou, a voz baixa e passada por algo que ninguém podia entender. Rosa levantou os olhos, horrorizada, um grito preso na garganta. Marcelo congelou. O menino, a criança inocente que ele amava, não era mais Lucas. Era outra coisa. E naquele instante, tudo que o rapaz tinha acreditado, tudo que protegia, desmoronou. Porque a verdadeira pergunta não era mais quem é Marcelo Andrade, mas quem ou o que era Lucas. No escuro, o relógio continuava a bater, impiedoso, e a resposta, cruel, ainda estava longe. A história só começava a se abrir para um labirinto sem saída. O frio na barriga de Marcelo apertava, quase paralisando. Lucas, aquele menino que ele achava que conhecia, estava parado ali, imóvel, com um olhar tão vazio que parecia sugar a alma de todos ao redor. Rosa, desesperada, se ajoelhava ao lado dele, tentando algo, qualquer coisa. Mas o que aconteceu depois mudou tudo, de um jeito que ninguém viu chegando. Um sussurro saiu da boca de Lucas. Não era mais aquela voz trêmula de criança. Era firme, profunda e completamente alheia àquilo que o garoto costumava ser. Papai. A voz tinha algo quase monstruoso, e a expressão dele mudou num piscar. O sorriso torto era frio demais, cruel demais. Rosa arregalou os olhos, tremendo como se levasse um choque elétrico. Alguém bateu na porta com força. Alguém bateu na porta com força, quebrando o tempo. Antes que Marcelo pudesse reagir, a porta foi arrombada, voando contra a parede, com um estrondo que fez tudo tremer. Luzes acesas, vozes bradando ordens secas. Homens entraram em desespero, mas ninguém correu. Todos ficaram imóveis diante da figura que apareceu. Era Marcelo, mas não o mesmo. Havia como se dois ele estivessem lá, um de cada lado do salão. O outro Marcelo, limpo, calmo, o rosto tranquilo. E este outro, o que acabara de entrar, com olhos brilhando como se guardasse uma tempestade dentro. O recém-chegado avançou, a voz carregada de autoridade e desprezo. Chega de enganação. Quem vocês chamam de Marcelo não é ele. É uma farsa, um corpo que usamos para distrair. O silêncio congelou. Rosa caiu de joelhos, assustada, murmurando. O menino no chão, Lucas, tremia de um jeito estranho, quase agradecendo timidamente com um leve aceno. O Marcelo, parado no meio da sala, sentiu o coração despedaçar. Apontou. Outro, aquela sombra viva, continuou. Eu sou o verdadeiro Marcelo Andrade. O que vocês conhecem, esse homem é uma criação. Uma mentira moldada para esconder o que realmente importa. A voz era baixa e ameaçadora, carregada de uma certeza cruel. Lucas, esse menino não é seu filho, porque você não é o homem que pensa ser. O silêncio virou gritos abafados. Helena, Lina, Rosa, todas paralisadas num instante tão violento que o ar parecia romper. Mas a bomba final ainda não tinha caído. O verdadeiro Marcelo se aproximou, fixando os olhos no homem que todos achavam que eram. Acorde! Você está preso numa prisão construída por cautela e medo. Seu passado, sua identidade, não passam de sombras jogadas por aqueles que querem o controle. Nesse instante, o celular na mesa disparou um som agudo, cortando o ar pesado. E na tela apareceu uma sequência de fotos. Duas imagens que fizeram o chão desaparecer para quem assistia. De um lado, o homem que pensavam ser Marcelo, segurando um bebê em hospital. Do outro, o mesmo homem, o verdadeiro, em uma cena clandestina,
em local escuro, com outra criança nos braços. Uma mulher, sua voz doce e fria, aparecia na gravação, falando num tom gravado, quase um comando. Ele nunca deveria saber. Lucas sempre foi a chave. Não o filho, mas a porta para o nosso alvo. O Marcelo original olhou para o homem que ele era, ou deveria ser, e concluiu numa voz dura, fria como gelo. Você é apenas uma marionete. A verdadeira história está muito além da sua compreensão. Eles queriam um homem, te deram uma máscara. O que aconteceu em seguida foi um silêncio mortal, até que um disparo ecoou na sala. Rápido, certeiro, seguido de um baque surdo. Lucas se levantou finalmente, não mais como criança ou marionete, mas como algo entre sombras e luzes, olhos brilhando com uma faísca diferente, um sorriso enigmático, como se soubesse de todos os segredos do mundo. E então, a voz do verdadeiro Marcelo ressoou na sala vazia, cheia de espelhos quebrados. Agora que vocês sabem o que realmente está escondido atrás da máscara, a única pergunta que resta é: quem pode confiar quando nem você mesmo sabe quem realmente é? O relógio continuava batendo, indiferente, enquanto cada um naquele. Nada ali era verdade. E aquela noite só estava começando. O ar estava pesado naquela sala escura, carregado de medo e tanta fumaça de incerteza que dava para cortar com a mão. Marcelo mal conseguia segurar a medalha que a mãe dele tinha mostrado. O peso cravado no peito era como um punhal invisível. Tudo parecia ruir ali. Ao mesmo tempo, aquele menino no chão, Lucas, estava tão parado, com um olhar distante que congelava a alma. Rosa tremia. Porém, nada dele era verdade. E aquela noite só estava começando. Os soluços queimavam a garganta dela, enquanto o verdadeiro Marcelo, o tal fantasma, que apareceu como uma segunda sombra no apartamento, encarava o homem que achavam ser ele com olhos cheios de algo que tinha nome: desespero. Chega! A voz dele cortou o silêncio como um grito na madrugada. Isso acaba agora. Houve um instante, só um instante, em que o tempo parou. Marcelo se agachou, tocou a mão do menino. O aperto no peito abriu uma fenda. Esperança. O menino estava ali, vivo. A tensão explodiu em um clamor abafado do lado de fora. Homens cercavam o prédio, vozes com ameaças cortando o silêncio. Mas naquele instante, um silêncio pesado se impôs dentro daquele apartamento. Não era o silêncio da ausência. Era um silêncio cheio de batalhas vencidas e batalhas que ainda viriam. O pai de Marcelo deu um passo lento para a frente, olhando nos olhos de cada um, nas sombras, nos fantasmas e nas verdades ruins que todos carregavam. Vocês não são peças de um jogo. Vocês são família. De um jeito torto, complicado, mas família. Mas dentro daquele apartamento, a batalha mais difícil já começava. Amar, desconfiar, perdoar, proteger e, acima de tudo, descobrir quem ele era de verdade. E uma coisa era certa: a história estava longe de acabar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão virar sua cabeça. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora mesmo. Ajuda demais no algoritmo e mantém a comunidade viva. Quero ver você inundando a seção de comentários, falando suas reações, teorias e tudo o que sentiu nesse final. Vamos fazer essa conversa ficar quente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo. Chama pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Então não fica parado, se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha. Você sabe que essa história ainda vai dar o que falar.